Olá! Antes de começarmos esse vídeo, eu quero te fazer um pedido. Para você que ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero te pedir, se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê um like. Assim o YouTube achará esse vídeo relevante e vai estar indicando ele para mais pessoas, para edificação de mais pessoas. Desde já eu te agradeço e vamos agora para o vídeo. A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Tudo bem? Acabei de chegar da igreja, culto maravilhoso hoje, né? Como sempre. Eu tô passando aqui para deixar uma mensagem aqui para o seu coração. Espero que você que vê essa live, ou entrar ao vivo, ou depois ver, espero que ela seja edificante a tua vida, amém? Eu quero trazer uma palavra aqui que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 15. Eu quero estar lendo aqui esses versículos e depois a gente vai estar falando um pouco sobre ele. Diz assim, ó: Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que teus discípulos transgridem a lei, transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondeu-lhes. Isso que respondeu foi Jesus. E por que vocês também transgridem os mandamentos de Deus pelas vossas tradições? Porque Deus ordenou: honre o teu pai e tua mãe. E quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse jamais honrará o seu pai ou sua mãe. E assim invalidastes pela sua tradição os mandamentos de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitas dos homens, ou que vêm dos homens. Meus irmãos, o que estava acontecendo aqui nessa situação aqui, em Mateus capítulo 15? Jesus estava comendo junto com os discípulos dele. E os sacerdotes, os escribas, os fariseus lá, os mestres da lei também, da época, eles chegam até Jesus, vendo ele comendo com os discípulos dele, e tinha mais gente ali, não era só os discípulos. Aí eles falam assim, ó: por que seus discípulos, né, transgridem a lei dos anciãos? Está falando assim, ó, por que seus discípulos estão transgredindo aquilo que os anciãos falam? Por quê? No Talmud, quando você lê o livro de Talmud, você vê que a palavra dos escribas e fariseus naquela época, elas eram consideradas maiores do que as palavras que os profetas tinham falado, né, sobre os mandamentos da Torá. Eles consideravam o que os escribas, né, e o que os fariseus, né, os escribas da época lá, o que eles falavam, os sacerdotes, era bem maior. Eles consideravam ser uma fala maior do que aquilo que tinha sido escrito na Torá sobre os profetas, sobre os mandamentos de Moisés. Então eles acrescentavam várias coisas. Porque que Jesus diz que a tradição de lavar a mão era dos anciãos. Quem que eram os anciãos da época? Eram os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, o sumo sacerdote. Eles eram os anciões lá. Eles que estavam sentados, Jesus diz que eles estavam sentados na cadeira de Moisés, ou seja, eles estavam tomando conta de tudo. Na época de Jesus, os maiorais ali eram eles eram considerados os doutores da lei, eles eram considerados aqueles que verdadeiramente tinham a palavra de Deus na tua boca, na tua vida, e como ordem, né?
de viver, guardar a palavra e de transmitir ela para o povo. Eles tinham, na verdade, eles tinham ali, ocasionalmente, por causa que eles estavam sentados no trono ali, estavam tomando conta ali, então eles tinham o poder, né, de por leis, regras, normas. Isso eu estou falando diante do povo judeu, porque quem estava mandando ali na época ali era Roma, né? Mas aí o que aconteceu? Eles alegaram para Jesus que Jesus estava quebrando a tradição, né? Que eles estavam comendo sem lavar as mãos. E os anciões, eles tinham posto uma ordem, uma regra, que ninguém podia comer sem lavar a mão, porque senão era considerado uma pessoa impura. Aí Jesus fala para eles assim, tudo bem, e vocês, que por causa dessa tradição que vocês colocaram, do povo comer sem lavar as mãos, vocês falam que está transgredindo o que vocês falaram, a sua tradição, a sua lei. Mas e vocês que estão transgredindo os mandamentos de Deus? Porque vocês, a Bíblia está falando que os filhos têm que honrar pai e mãe. Mas aí diz, mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse jamais honrará seu pai ou sua mãe. Sabe o que estava acontecendo ali? Os filhos, que eles tinham obrigação de sustentar os pais, mas eles não queriam estar sustentando os pais deles, porque os filhos tinham que sustentar os pais. Seja pai e mãe, já pessoas velhas, né, idôneas. E principalmente se a mãe morresse ou se o pai morresse, o filho ele era obrigado, primogênito, os filhos eram obrigados a dar uma porcentagem daquilo que eles ganhavam para os pais. Então, eles não queriam fazer isso pelos pais, eles queriam quebrar esse mandamento bíblico, que não era o mandamento dos anciãos. Então, o que eles faziam? Eles usavam aquela tradição dos anciãos para poder transgredir o mandamento de Deus, que era honrar pai e mãe, que é cuidar dos órfãos, da viúva, né, dos pais. E eles não queriam ser obrigados de fazer essa ordem de Deus, esse mandamento. Então o que eles faziam? Eles achavam um sacerdote corrupto, ele ia lá e dava uma pequena porcentagem para o sacerdote, ou seja, molhava a mão de dinheiro lá para o sacerdote, para que ele consagrasse aquela porcentagem para Deus. Por exemplo, vamos supor, o filho ganhava 100 mil, ele tinha que dar 20 mil aí para o pai e para a mãe, para cuidar deles todo mês. Ele ia ali e consagrava 10 mil, ele dava 10 mil na mão do sacerdote, que era uma das partes que ele tinha que dar para os pais. Ele dava esse dinheiro para o sacerdote consagrava tanto aquele dinheiro que ele foi recebido, quanto a outra parte que era para os pais, que eram os 20 mil, né? No caso aqui, eu joguei uma metáfora aqui. E aí falava que eles estavam isentos de agora ajudar os pais, ou cuidar dos pais, ou dar esse dinheiro para os pais para manter eles na alimentação, cuidar deles. Então eles deixavam eles ali órfãos ali mesmo, numa situação precária, não davam nada para eles, tadinho. E eles ficavam ali vivendo nessa situação. E Jesus falou sobre isso, ele falou assim, vocês quebram o mandamento que é para ajudar o pai e a mãe, que é para poder ajudar os pais na velhice, as órfãs, a viúva, que é para vocês abraçá-los e cuidar deles nas suas velhices. Vocês quebram esse mandamento por causa de uma tradição do ancião. O que é essa outra tradição dos anciões? Eles falavam que se você consagrasse aquilo que era devido para os pais, para ele, para o reino, para o sacerdócio ou para o templo, ele estava isento dessa obrigação de estar cuidando dos pais, ajudando os pais. Aí Jesus falou para eles, vocês são hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Porque este povo, eles me honram com os lábios, mas meu coração está longe, ou seja, eles preferem honrar uma tradição, uma cultura,
ou aquilo que eles pensam, eles preferem usar, honrar isso do que honrar os mandamentos que Deus tinha falado para eles. Ele fala assim, ó, mas é em vão que me adorem, ensinando doutrinas que são preceitas de homem. Jesus está falando assim, ó, não adianta vocês adorar a Deus quebrando os mandamentos de Deus por causa das tradições que vocês impõem, por causa daquilo que vocês acham. E hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje não é diferente. Hoje muita gente fala que não busca a Deus, porque primeiramente na igreja tem muito hipócritas. Tem muitas pessoas que erram lá. Eu concordo. A igreja, não só na igreja, vamos pegar qualquer instituição, seja igreja, vamos pegar no seu trabalho, ou nesse mundo, na nossa vida cotidiana, na sua família, dentro do teu próprio lar. Em todo lugar existe pessoas verdadeiras e existe pessoas mentirosas. Existem pessoas falsas e existem pessoas verdadeiras. Existem pessoas que querem o bem, fazem o bem, e existem pessoas que fazem o mal. Não existe um lugar neste mundo que não exista esse tipo de pessoas. Na presidência, lá eu não posso falar que todos são corruptos. Eu não posso falar que em todos os lugares as pessoas são mentirosas, são corruptas. Os pastores, muitos que se dizem pastores, estão vivendo hoje a vida do jeito que querem. Vivem pecando, vivem a vida na prostituição, no adultério, tudo. E as pessoas de fora olham e pegam todo mundo e colocam como igual. Então eu quero te fazer uma pergunta. Se você trabalha num lugar, você tem lá tem um funcionário que é bandido, ladrão. Por que ele é, você também é? Não. Você também não é. Só que, infelizmente, as pessoas só acreditam naquilo que vive. Nós pegamos Elias, quando ele vai para a caverna, que ele vence lá os 450 profetas de Baal, ele faz essa indagação a Deus. Ele fala, Deus, Jezebel quer matar, porque os seus profetas todos foram mortos. Não restou ninguém. Todos têm se dobrado diante de Baal. E só eu que restei. O Senhor chegou nele e falou assim, não, você está enganado. Tem 7.000 ainda que eu guardei, que não se dobrou diante desse sistema corrupto, desse Baal. Ainda tem 7.000. Tanto que você vai sair daqui, você está querendo a morte, mas você não vai morrer. E você vai levantar Eliseu no teu lugar como profeta. Então eles eram que não se dobrou diante do sistema. Meus irmãos, nem todo pastor, por que eu falo assim? Pastor não é... Pastor, meus irmãos, não é assim, você nasceu, eu quero ser pastor, ou é uma profissão. Qual que é a sua profissão? Você é pastor. Não. Pastor, irmãos, é chamado e vocação. O verdadeiro pastor tem um chamado ao pastoreado e a vocação. Então, mas como que você sabe se uma pessoa é um pastor realmente ou se ele simplesmente se titularizou pastor? Porque hoje títulos todo mundo tem. Tem título de pastor, tem título de presidente, tem título de policial, tem título de médico, tem título de tudo, de bom filho, de mau filho. Hoje tudo é título. Mas eu te pergunto para você, será que realmente todos os pastores hoje são realmente mentirosos, ladrão, bandido? Será que toda instituição, eu estou falando instituição, que foi levantada, né? Uma igreja, estou falando de paredes, de monumentos levantados para adoração a Deus. Será que todos eles estão no meio de um sistema que não veem realmente salvação, que não pregam o evangelho genuíno? O evangelho genuíno é tão simples, irmãos, é tão simples o evangelho. O evangelho é o seguinte, olha como é que eu resumo o evangelho para você. Nós somos pecadores por causa de Adão e Eva. O pecado passou por todos nós, por quê? Porque Adão e Eva, quando ele cai, diz que a inocência dele é transformada. Ele não é mais inocente. Agora ele vive no entendimento. Ele sabe o que é o bom e o que é mal.
E aí ele pecou. O que é o pecado? O pecado é transgredir uma lei de Deus. Então ele se tornou inimigo de Deus. E esse pecado foi passando pela humanidade toda. Em Romanos 8 fala que todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Ou seja, o que é a glória de Deus? De estar diante de Deus. Deus, quando ele olha para o pecador, ele se ira, irmão. Sabe por quê? Deus é santo. Hoje não pode, hoje as pessoas não querem aceitar que Deus é santo. As pessoas querem quebrar mandamentos bíblicos por causa dos seus próprios achismos, por causa dos seus próprios interesses. Não. Aqui quando nós lemos aqui, nesse versículo aqui em João 15, estava falando sobre isso. Estava falando que eles estavam, não, em Mateus 15, me perdoa. Estava falando que eles estavam quebrando uma tradição, ou estavam quebrando um mandamento por causa da tradição. Qual que era a tradição? Que quem doasse a parte que era para o pai e mãe, ou consagrasse ao Senhor, estava isento de ajudar os pais. Aí Jesus falou, vocês estão quebrando o mandamento por causa da tradição de vocês. E o que é a tradição que o homem hoje está colocando? Muitos estão colocando, quebrando os mandamentos de Deus. Tem pessoas que falam que Deus não importa mais com o pecado, que já que Jesus pagou pelos nossos pecados, nós não precisamos viver buscando santidade, nós não precisamos mais viver buscando andar corretamente com Ele, porque nós vamos ser salvos. Tem gente que prega que a depravação total, o que é depravação total? É o que eu falei em Romanos 8, todos pecaram. Então, houve uma depravação total na terra. O homem virou depravado, o homem virou mau, o homem virou iníquo. É impossível o homem chegar a Deus, é impossível o homem buscar a Deus. Por isso que Jesus fala, não foi vós que me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Agora, o mesmo Deus que fala que nos escolhe, ele fala que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Isso aí, não há nenhuma teologia que consegue entender isso aí. É só a onisciência, de presença e de potência de Deus. Só Ele. Lá na eternidade, nós perguntamos para Ele como que era isso. Mas mesmo Ele nos elegendo, mesmo Ele falando que Ele que nos escolheu, Ele fala, vocês são culpados pelos seus atos, pelas suas atitudes. Porque se não fosse assim, Deus seria um Deus mentiroso e carrasco. Como que Ele puniria o ser humano se Ele é que determinava tudo do jeito que Ele queria? Então, Ele fala que a responsabilidade é nossa. E realmente, eu concordo. Porque lá no jardim, no Éden, não é do Éden, é no Éden. Éden era um local onde o jardim foi colocado. E ali, Deus não pegou e falou assim, vou fazer Adão e Eva para pecar. Eu já determinei isso. Não. Ele pôs as duas árvores e ali foi a primeira vez que Deus faz um teste com o homem. Jesus falou bem claro, aqueles que quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Jesus falou, quem quiser, não era assim, você tem que vir, não. Jesus falou, quem quiser. O dia que a multidão saiu de perto dele porque estava pregando uma palavra que parecia dura aos ouvidos deles, o próprio apóstolo Pedro falou para ele assim, Jesus, essa palavra é muito dura, o povo está indo embora. Ele falou, vai com eles também. Se você quiser ir, vai. Então ele decidiu ficar com Jesus. A decisão é nossa. Por mais que o Senhor pagou o preço, por mais que Jesus morreu na cruz, ele morreu para todos. Mas ali em Isaías 54, Isaías 53, que fala sobre o sofrimento que Jesus passou ali, quem deu crédito à sua pregação, né? A quem foi levantado nosso braço forte, ali vai falando todo o sofrimento de Jesus Cristo. Aí ele fala que ele olhou para o seu sacrifício e ficou alegre. Por quê? Porque ele ficou satisfeito pela quantidade de pessoas que foram salvas por causa do sacrifício dele. Ele veio para todos, mas ele salvou muitos. Ele não salvou todos. Aqui na Bíblia está dizendo que nem todos serão salvos. Mas isso que está acontecendo hoje, nós arrumamos desculpa para tudo. Eu não vou na igreja,
por causa que lá só tem pessoas mentirosas, pastores ladrões, e vão enfiando ali na mente deles, colocando na mente deles as coisas sem examinar as escrituras. Tem gente que fala que dízimo é proibido, que dízimo não é para os dias de hoje. Tem gente que bate o pé e fala, não aceito isso não, isso aí tá errado. O dízimo é só do Antigo Testamento. Então tá bom, então nós não podemos buscar reconciliação com Deus de acordo com a gente adulterar pegando o Novo Testamento. Porque quando nós usamos um adultério, ou algo que, uma traição, um homem que adulterou contra a esposa, nós não vemos isso no Novo Testamento. Nós não pegamos isso aí na vida dos apóstolos. Nós sempre temos que pegar Davi, que é o Antigo Testamento, né? As bênçãos que foi falado ao ser humano, tudo no Antigo Testamento. O Novo Testamento, Jesus só disse que é a maior bênção, e é a maior bênção, irmão. O maior milagre que foi feito para nós é Jesus morrer na cruz. É o maior milagre. Porque nós estávamos na depravação total. O mundo não tinha como buscar a Deus. Todos estavam desviados, fora da presença de Deus. E Deus está virado com a humanidade. Porque a Bíblia fala que Deus está virado. E aqui, ó, em João 4, no versículo 36, diz: aquele que crê no Filho, ele tem a vida eterna. Mas o que não crê no Filho, em Jesus, no que ele fez, não verá a vida, porque Jesus é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele falou, ninguém chega ao Pai, a não ser por mim. Jesus é a vida, o nosso Deus é a vida. Então, se você não crê em Jesus, se você não crê no sacrifício, se você não crê que ele é Deus, se você não crê nele, você não vai ver a vida. Aí fala assim, ó, porque aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus já está virado com a humanidade. Deus já julgou, irmãos, Deus já julgou a humanidade. A Bíblia, ela veio, os mandamentos, é para nos condenar mesmo, é para a gente entender. Quando nós olhamos para a Bíblia, os mandamentos, é para nós entender que nós estávamos debaixo da ira de Deus, que Deus está virado, porque o pecado, a dívida, a desobediência foi a Deus, não foi a Satanás. Então, para poder Deus nos aceitar de novo, nós tínhamos que cumprir todos os mandamentos. Nós não poderíamos pecar mesmo, nitidamente. E nós tínhamos que realmente adquirir a salvação por justiça própria. E não há um justo. O único justo que pisou nessa terra, que cumpriu os mandamentos, que não pecou, que andou nessa terra, que não pecou, e tinha o direito de receber a salvação pela sua própria justiça, pelo seu próprio esforço, foi Jesus. E ele, em vez de tomar posse dessa situação, ele transfere para nós a justiça que ele adquiriu com o teu próprio esforço, com o teu próprio modo de vida, vencendo o pecado, vencendo todo tipo de mal. Ele venceu tudo, ele foi santo. Então, Deus se agradou com ele, ele conseguiu a salvação através da própria justiça. Mas em vez dele tomar posse daquilo, ele transferiu a justiça que ele adquiriu pelo seu próprio mérito para nós e pegou o pecado que é mérito nosso. O pecado era mérito nosso. O pagamento do pecado é a morte. O mérito nosso não era Deus nos amar, não é a justiça de Deus. O mérito nosso era que Deus nos punisse mesmo, nos matasse, nos arrebentasse conosco. Mas ele pega esse pecado e põe sobre ele. Então Deus despeja a ira sobre o pecado em Jesus. Porque diz que ele pegou o pecado de toda a humanidade. E Deus puniu Jesus. Deus moeu ele. Deus jogou toda a ira santa que ele tem em Jesus. Por causa do meu e do seu pecado. Então, o pecado em Jesus foi amputado. Não foi ele que fez, ele que tinha. O pecado nosso foi colocado sobre ele. Não era Jesus que era o pecado.
mas o pecado estava sobre Jesus. É os nossos pecados. Então, por isso que Jesus teve que morrer. Por isso que Jesus teve que vir. E quem que falou da igreja foi Jesus. Jesus falou que existia uma igreja que caminhava, uma igreja que era organismo, eu e você, templo do Espírito Santo, igreja de Deus que caminha, que pronuncia, que vive. Como o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então o apóstolo Paulo ele não mandava somente, ele não falava para as pessoas viver somente os mandamentos, mas ele vivia os mandamentos. E ele não se achava santo diante de Deus. E nem ninguém pode se achar santo diante de Deus. Mas, diante de algumas pessoas, existem homens e mulheres que realmente são diferenciados diante de Deus. Não porque Deus o diferenciou, mas é porque ele quer Deus. Ele ama Deus, ele quer andar com Deus. Então não há desculpa para não ir cultuar, falando que lá só tem hipócrita. Bem-vindo, é mais um. Faz a diferença. Agora, existem igrejas que são sinagogas de Satanás? Existe. Existem pessoas que se intitulam pastores, mas na verdade são lobos? Existe. Mas, irmãos, existem também, eu te garanto, homens pastores ainda que são sérios. Vivem o evangelho e praticam o evangelho, ensinam o evangelho. Não estão ali para roubar as pessoas, não estão ali para manipular a presença, não está ali para manipular nada. Ele está ali na verdade. Esse dia eu trouxe uma mensagem na igreja, eu falei, meus irmãos, se você não sente a presença de Deus, não finja que está sentindo. Fala que não sente para Deus. Não precisa, porque o outro está pulando, o outro diz que está sentindo. Se você não está, seja sincero. Deus, eu não estou sentindo. Eu não estou. Isso não é vergonha nenhuma, não é vergonha para ninguém. Você não é obrigado a sentir. Mas você tem que ser verdadeiro. Agora eu estou sentindo. Agora eu estou vivendo. Agora eu tive isso com Deus. Não ficar dando testemunho mentiroso. Então a gente tem que ser sincero diante de Deus. Deus ama mais uma sinceridade sua do que uma mentira. Para manipular sentimentos, manipular a santidade, manipular as pessoas. Deus quer um verdadeiro coração contrito, coração sincero. E Deus tem pessoas ainda, tem pessoas, pastores que foram vocacionados e chamados por Deus. Não é meramente uma profissão. Não é meramente uma profissão. Porque quem faz do pastoreio uma profissão, ele tem que largar a mão. Pastor não é profissão, é vocação e chamado. Isso vem de dentro para fora. É algo maravilhoso, extraordinário. Então, é isso que eu quero dizer. Não adianta. É muita hipocrisia. Aqui, no livro de Mateus, capítulo 15, Jesus falou, que o profeta Isaías falou, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Por quê? Porque vivem preceitos humanos e quebram meus mandamentos, não obedecem meus mandamentos por causa de tradição humana. Meu irmão, o que é tradição humana? É várias coisas. É várias coisas. Várias. Deus não vê a cultura de um lugar. Deus não vê a tradição de algum lugar, não. Ele vê a tradição, ele vê os mandamentos dele. Os mandamentos dele é maior do que qualquer tradição, do que qualquer pensamento. Nós é que temos que olhar para a palavra e ver se nossa vida está de acordo com aquilo que foi estabelecido desde a eternidade. Desde a eternidade, porque na eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo já falava. Façamos o homem a imagem conforme a nossa semelhança. Desde a eternidade, o cordeiro já tinha sido morto. Mas é porque nosso Deus, ele é eterno, ele é onisciente, onipresente e potente. Antes de eu fazer essa live, Deus já sabia que eu ia fazer ela. Antes de você entrar nessa live, Deus já sabia que você ia entrar. E às vezes Deus está te dando uma oportunidade de você tirar da sua mente que todo pastor não presta, que toda irmã não presta, que todo mundo não presta, que só você presta.
ou vice-versa. Então, não há desculpa. Ah, vamos servir a Deus? Hoje não posso, sou novo. Os jovens dizem. Vamos servir a Deus? Não posso. Eu estou namorando, um namoro depravado e deixa eu acertar aqui, eu vou servir a Deus. Vamos servir a Deus? Eu não posso. Eu quero curtir minha vida ainda, quero beber, quero curtir. Ah, vamos servir a Deus? Vamos aproveitar, vamos servir a Deus? Não, deixa outro dia eu vou. Vamos orar? Não, hoje não dá. Ora você por mim. Hoje eu não posso. Eu tenho um filme para assistir, eu tenho que ir num restaurante. Eu tenho que fazer qualquer outra coisa. E eu não posso, não tenho tempo para Deus. Existem também os hipócritas, que dizem que fazem, mas fazem para aparecer. Ah, vamos ali levar uma cesta básica na casa de alguém? Vamos, chega lá, vamos tirar uma foto aqui, mostrar que nós estamos fazendo. Ali já recebeu o galardão. A palavra de Deus fala que o que sua mão direita faz, a esquerda não fica sabendo, ou vice-versa. Então já recebeu o galardão. Então, nós temos que voltar para as Escrituras. A igreja protestante, ela é chamada disso porque ela protestava contra o mundanismo, ou seja, as heresias que estavam sendo colocadas na igreja católica da antiguidade, que era apostólica, depois virou romana. Então estava começando a ter implantação de heresias ali, mentiras, mandamentos, coisas que não era realmente ensino dos apóstolos. Então começou a entrar todo aquele mundanismo, começou a entrar adorações a outros deuses, começou a entrar algumas regras e alguns modos de vida, de convívio, de tudo, entrando ali, cultura, outras adorações a outros deuses, não só o Deus de Israel, mas aí veio canonizando vários santos. Aí a Bíblia fala que o único que intercede por nós é Jesus. Ele é o único intercessor entre Deus e o homem. Ele falou na Bíblia claramente, mas já a Igreja Católica já levantou Maria e disse que ela também, junto com Jesus, ela intercede a Deus por nós. E isso é mentira. Nós somos protestantes, a Bíblia fala que é mentira. Então, hoje não tem mais isso. A igreja protestante é as igrejas que se diz evangélica cristã, ela protesta contra a mentira. Um pastor que vai ali, estrupa uma menina, ou tem relações sexuais com a menina, taxam ele como inocente, mas ele conhece a palavra. A Bíblia fala assim que aquele que conhece e não pratica, ele é mentiroso. Então nós não podemos ficar tapando o sol com a peneira. Nós não podemos ficar tapando o sol com a peneira. Jesus disse que é melhor não conhecer a palavra do que conhecer e não praticá-la. Eu não pego uma pessoa que já tem um avanço na palavra, que já tem um entendimento e cai cai na prostituição, cai no adultério, e eu vou taxar ele como, ai, tadinho, eu tô com dor. Não, ele errou pior do que aquela pessoa que não tem conhecimento. Porque a Bíblia fala, Jesus disse que o povo blasfema. O próprio Deus falava assim, que o povo blasfemava a Deus por causa do povo de Israel, que ficava fazendo tudo quanto é coisa de errado. E hoje, o povo blasfema o nome de Jesus, blasfema contra a igreja, porque muitos que se dizem pastores, muitos que se dizem pregadores, muitos que se dizem cristãos, estão pior do que eles. Porque eles olham o título. Eles não olham condutas de vida, porque eles não entendem sobre isso. Então fica com essa mensagem, não adianta. Não adianta. Se você falar, eu não vou na igreja porque só tem ladrão. Então, você não pode ficar no mundo. Ah, não vou servir a Deus não, porque tem outra coisa. Mas Jesus diz, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Ou buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça. O que ele está falando? Busca o reino está no céu, e lá tem a justiça. Siga essa justiça. E tudo que você precisa, as demais coisas, eu vou acrescentar na tua vida. Mas primeiro buscar o reino do céu. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você pode estar no meio, irmãos. Jesus não quis, Deus não quis tirar nós daqui, desse mundo.
Ele quer que os cristãos andem aqui e sejam como o povo de Israel que ele queria, que fosse exemplo para todas as outras nações. Todos iriam ser nações sacerdotal ali. A vontade de Deus não era só a tribo de Levi ser sacerdote, mas todo Israel. E todos, eu tenho certeza que levariam a Israel os seus dízimos, sua adoração ao único Deus, mas não. Eles tinham o verdadeiro Deus, mas queriam os outros deuses, queriam as outras tradições, tudo, e Deus não aceita isso. Ou Deus é primícia ou ele não é nada. Ou ele está no começo ou ele não está no fim. Só estará no fim se houver um arrependimento. Porque caso contrário, tem pessoa que é avarenta, tem pessoa que se ama ao extremo. Eu não estou dizendo que você não tem que se amar, mas tem pessoas que se amam tanto, mas tanto, mas tanto, que ela é o rei da cocada, ela ela no céu e ela na terra, e ela se idolatra, e Deus fica em segundo plano. Então eu vou te dar um conselho. Larga tudo que você pensa que é certo ou errado e vai estudar a Escritura, vai entender o que Deus fala ali, quais que são os princípios que foi estabelecido e os fundamentos que ele estabeleceu na palavra. Primeiro você tem que acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. E você tem que acreditar que a Bíblia ela foi escrita por homens inspirados, por inspiração divina, pelo Espírito Santo, por Deus, para que escrevesse esta palavra, a Bíblia. Aí sim, quando você começar a adequar a sua vida à palavra, eu te garanto, sua vida vai mudar. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então não vamos arrumar desculpa para não servir a Deus, para ir na casa de Deus, para não se reunir. Não vamos arrumar desculpa. Vamos ser sinceros. A prioridade de muitos não é Deus. A prioridade é o meu querer, o meu ego, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor, fique com Deus. Eu espero que essa live aqui ela seja edificante para a tua vida. Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor. Até a próxima.